Olá, turma! Então, nesse vídeo eu vou fazer uma explicação de como construir tabelas e gráficos no Excel, tá? Inicialmente, então, vamos aprender a construir gráficos através de tabelas simples, tá? Sendo que, para isso, inicialmente nós precisamos, então, construir esta tabela simples, que é a parte mais complicada. Depois, a questão do gráfico é bem simples. Então, aqui nós temos um banco de dados de uma turma fictícia, tá? Onde existem as variáveis idade, sexo, disciplina preferida e curso que pretendem cursar. Então, inicialmente, nós vamos fazer uma tabela simples com a variável sexo. Então, como que nós fazemos isso? Eu vou na aba Inserir, clico em Tabela Dinâmica. Aqui vai abrir uma aba e tem um campo para colocar o intervalo da planilha que vai ser considerado nessa tabela. Então, eu vou ir aqui no meu banco de dados e vou selecionar toda essa coluna onde está a variável sexo. Feito isso, só dar OK. Então, aqui eu tenho... Já foi criada essa tabela dinâmica, só eu tenho que ainda organizar a variável sexo conforme as linhas e as colunas, e a contagem dela também. Então, aqui onde está a seta, eu tenho a variável sexo que eu vou arrastar até nas linhas, tá? Então, aqui surgiu então uma coluna, sendo que nas linhas eu tenho o feminino e o masculino, tá? Vou modificar o nome aqui do rótulo de linha, do título dessa coluna e colocar sexo. Depois disso, eu tenho que inserir a variável sexo na contagem, tá? Então, eu vou arrastar ela até onde diz valores. Aqui, eu tenho que conferir em configuração do campo de valor se está selecionado contagem, tá bom? Então, está, OK. Então, é só clicar no OK. Depois disso também, eu posso ainda fazer uma nova coluna dessa tabela simples com a porcentagem, percentual, feminino e masculino. Para isso, eu vou arrastar novamente a variável sexo até o campo valores. Feito isso, eu vou ir em configurações do campo de valor. E aqui eu vou na aba mostrar valores como. E aqui onde diz mostrar valores como, eu seleciono porcentagem do total geral. Dou OK. Então, foi criada a contagem por percentual. Aqui eu vou modificar os títulos das colunas. Aqui eu vou colocar N, que em estatística a gente... O N seria a contagem mesmo, frequência simples. E aqui eu vou colocar o símbolo do percentual. E aqui, então, foi criada a nossa tabela simples. Vou colocar tudo centralizado, mas isso cada um faz como achar que a tabela fica mais bonita. Então, aqui está a nossa tabela simples da variável sexo. A tabela simples, né, ela envolve apenas uma única variável, tá? E o essencial é que tenha a contagem e o percentual também, como nós fizemos aqui. E a última linha, então, é do total, onde tem o total também da contagem e do percentual. O percentual tem que sempre fechar 100%. Certo? Então, com base nessa tabela simples, é que nós vamos fazer a construção de gráficos, tá? Então, eu vou selecionar toda a tabela simples. Vou ir na aba Inserir. E aqui eu posso escolher o tipo de gráfico que eu vou construir. Inicialmente, eu vou selecionar o gráfico de setor, ou o gráfico de pizza, tá? Nesse caso, é o ideal, até porque o gráfico de setor ele tem um limite de categorias, tá? Como nós só temos feminino e masculino, são duas, então é um gráfico ideal para essa variável, tá? Aqui surgiu o nosso gráfico de setor, então eu vou modificar o título dele, tá? O título de um gráfico ele precisa responder
as perguntas o que, onde e como. Então, eu vou colocar sexo da turma X, onde eu vou colocar a escola Y e colocar o ano. Então, isso é suficiente. Assim, a gente responde as perguntas o que, onde e quando. Então, aqui eu posso fazer algumas configurações aqui no gráfico desse setor. Nós temos aqui a legenda, eu posso modificá-la de local, como eu achar mais condizente. E aqui nas fatias do gráfico eu posso ainda inserir a porcentagem, tá? Como que eu vou fazer isso? Colocar rótulo de dados, tá? Aqui ele está em contagem, mas eu vou ir em mais opções, tá? E aqui eu desmarco o ícone valor e marco porcentagem, tá? Depois vou fazer na outra fatia o mesmo procedimento. Seleciono o rótulo de dados, vou aqui em mais opções, desmarco o valor e só um pouquinho aqui. Vou fazer novamente aqui. Então aqui eu marco porcentagem e desmarco o valor. Posso também manter valor em porcentagem, mas a porcentagem fica melhor para análise, né? Então aqui está montado o nosso gráfico desse setor, tá bom? Feito a construção de um gráfico de setor da variável sexo com base em uma tabela simples, nós vamos então construir gráficos de colunas e gráficos de barras com base em uma tabela simples da variável curso que pretendem cursar, tá? Essa tabela já está pronta aqui. Então, inicialmente é preciso selecionar toda essa tabela, tá? Eu vou na aba inserir, aqui eu seleciono o gráfico, tá? E escolho o de colunas, tá? Pode ser o 2D ou o 3D. Isso fica como cada um achar mais condizente, tá? Só que nós temos uma questão aqui. Ele organizou cada categoria aqui no gráfico, mostrando uma coluna da contagem e uma coluna da porcentagem, o que não faz muito sentido. Então, o que nós vamos fazer? Normalmente, nos gráficos, o ideal é a porcentagem. Ela permite umas análises mais eficazes, né? Então, nós vamos à nossa tabela, tá? Aqui no campus da tabela, nessa aba campus da tabela, nós vamos excluir do campo valores a variável curso que pretende cursar, onde está o N aqui. Vamos excluir. Então, a tabela vai ficar apenas com o percentual. E, então, o gráfico já automaticamente se atualiza, tendo apenas as colunas dos percentuais, tá bom? Que fica fica melhor para análises, tá? Aqui nós temos, então, organizado esse gráfico. Eu vou alterar o título aqui, tá? Vamos colocar curso os alunos da turma X pretendem cursar escola Y e o ano 2022. Então, respondi as perguntas o que, onde e quando. Então, aqui eu posso fazer umas edições aqui como eu achar mais interessante. Inicialmente, algo importante é dar título aos eixos. Então, eu vou aqui no mais e clico em títulos dos eixos. E aqui já surgiu as caixas de texto para mim colocar esses títulos. Aqui eu vou colocar disciplinas. E aqui, no eixo vertical, vou colocar um sinal de percentual. Tá? Aqui eu posso editar esse eixo, os intervalos dele, indo aqui na aba formatar eixos, neste campo aqui. Eu posso, aqui ele está de 2 em 2%, e eu posso modificar aqui onde diz unidades no principal, colocar 4 ou 1, como eu achar que fica mais interessante. Eu vou manter o 2, tá?
E também aqui eu tenho o limite máximo do eixo vertical. Ali nós vemos que está em 14%, ou seja, 0,14 em decimal. Eu posso modificar também, vou colocar 15 ou mantenho com o 14, tá? Que não há necessidade de ser mais que isso. Certo? Então eu posso ainda modificar um pouquinho aqui o tamanho do campo do meu gráfico. Posso também mudar o layout aqui, colocar em 3D, talvez, se alguém acha interessante. Como cada um achar melhor. Então aqui nós temos o nosso gráfico de colunas, tá? Outro gráfico semelhante ao de colunas é o gráfico de barras, tá bom? E que eu vou organizar com base nessa mesma tabela. Eu vou apenas aqui clicar com o botão direito do mouse e vou alterar tipo de gráfico, tá? E seleciono aqui o gráfico de barras, tá? Dou OK e aqui então está nosso gráfico. Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Bom, então aqui está nosso gráfico de barras, tá? Ele se manteve com o mesmo título, tá? Só mudou a organização. Então, vocês percebem que houve uma inversão nos eixos, tá? Então, o eixo que estava, o das disciplinas, se tornou o eixo vertical e o eixo do percentual se tornou o eixo horizontal, tá? Então, isso é normal desse tipo de gráfico. Então, seria essa a explicação, então, dos gráficos de colunas e barras, certo? Visto a questão da construção de gráficos com base em tabelas simples, nesse vídeo nós vamos ver sobre a construção de gráficos com base em tabelas cruzadas. Então, as tabelas cruzadas são aquelas que envolvem mais que uma variável. Nesse caso aqui, eu vou organizar uma tabela que envolva a variável sexo e a disciplina preferida. Então, eu vou selecionar essas duas colunas aqui no meu banco de dados, vou em inserir, tabela dinâmica, e aqui eu já tenho então o campo selecionado. Clico em OK, e aqui vai abrir o campo para mim organizar essa tabela. A variável disciplina fica mais interessante colocar ela nas linhas, tá bom? Enquanto que a variável sexo fica mais interessante nas colunas, tá? E aqui então surgiu a nossa tabela, mas nós não temos ainda a contagem. Então, eu vou arrastar a variável sexo, pode ser para valores, tá? Uma delas, não importa qual. E aqui eu vou em configuração do campo de valor e olho se está em contagem. Está, então, tudo certo. E eu podia ainda colocar essa contagem em percentual, como cada um achar, dependendo do caso, né? Como o caso necessitar, a gente coloca em percentual. Aqui eu vou modificar os títulos, as colunas aqui, sexo, né? Esse aqui eu posso apagar. E aqui eu coloco, então, disciplina. Eu vou colocar tudo centralizado para ficar mais bonita a tabela. Então aqui eu tenho a nossa tabela cruzada, que envolve a variável sexo em relação à disciplina, tá? Bom, feito isso, então vamos fazer a construção de um gráfico, tá? Nesse caso aqui, um gráfico de colunas. Então vou inserir, só que vai ser um gráfico de colunas agrupadas, tá? Porque eu tenho duas variáveis sendo analisadas. Então aqui está o nosso gráfico que nós precisamos ainda organizar, tá? Então eu vou colocar o título dos eixos, tá? Nesse aqui eu posso colocar número de alunos. E nesse aqui, disciplina.
Posso também inserir o título do gráfico, que não tem ainda, tá? Respondendo aquelas perguntas o que, quando, e o que, onde, e como, e quando, né? Então, eu vou colocar as seguinte título: disciplinas feridas da turma X em relação ao sexo, escola Y e 2022. Lembrando que eu estou colocando uma turma X, escola Y, porque é uma turma fictícia que foi sendo utilizada apenas aqui. Aqui eu vou organizar um pouquinho, tá? Para ficar melhor de visualizar. Aqui nós temos a nossa legenda. Aqui eu vou trazer a legenda aqui na parte inferior, tá? Esses campos de disciplina preferida aqui eu posso ocultar eles, tá? Vindo aqui, ocultar todos os botões de campo, tá? Que não tem necessidade disso. Ou então aqui está organizado o nosso gráfico, tá? Percebam que o eixo vertical ele está em contagem, tá? Ou seja, a contagem dos alunos. Talvez é mais interessante a gente colocar a porcentagem, tá? Então, como que nós fazemos isso? Vindo aqui na tabela, tá? E nós precisamos, então, editar a nossa tabela. Aqui onde eu tenho os valores, tá? Eu vou em configuração do campo de valor, coloco mostrar como porcentagem do total geral, que é uma opção, ou porcentagem da coluna, já que nós temos aqui, ou porcentagem da linha, já que nós temos aqui duas variáveis, tá? Então vamos colocar a porcentagem do total geral e ver como vai ficar o nosso gráfico, tá? Então ficou dessa forma aqui. Se a gente somar todas as colunas, vai fechar 100%. Mas outra opção interessante talvez seria eu colocar o percentual, não do total geral, tá? Então eu vou aqui em valores, tá? E coloco configuração do campo de valor, mostrar valores como, e coloco o percentual do total de linhas, que assim vai mostrar dentro de cada disciplina quantos por cento são do sexo feminino e quantos por cento são do sexo masculino. O que fica um pouco mais interessante talvez para análise, tá? Se a gente for somar em cada disciplina as duas colunas, nós vamos ver que fecha 100%. Aqui no nosso eixo vertical, nós vemos que o limite está em 120%, tá? Que não tem necessidade. Então, eu vou em formatar eixo, e aqui eu coloco, em vez de 1,2, que é o mesmo que 120%, eu mantenho 1. Tá? E aqui nas unidades eu posso manter o 2 também, a distância entre as unidades, tá? Então aqui está o nosso gráfico aqui de colunas, tá? Eu posso modificar esse gráfico colocando ele em barras, como a gente fez antes. E aqui está, então, esse gráfico das disciplinas em relação ao sexo, mas de barras, tá? As duas formas são válidas, tá? Eles são gráficos que têm a mesma função. Neste último vídeo, nós vamos ver como eu construir um gráfico de linhas, tá? Diferente do que nos outros, nesse eu não vou usar aquele mesmo banco de dados. Por quê? Porque o gráfico de linhas, ele precisa, o essencial é que ele esteja tratando de uma variável que tenha uma variação ao longo do tempo, tá? Então, por esse motivo, eu trouxe aqui um banco de dados com algumas notas de 6 alunos fictícios, tá? Dentre 4 bimestres, ou seja, nós vamos poder ver com o gráfico de linhas a variação dessas notas ao longo do ano. Então, eu não preciso construir uma tabela, basta selecionar esses dados aqui. Vou em inserir, e aqui nos gráficos eu escolho o gráfico de linhas, tá? Posso escolher esse aqui, que é o ideal, tá? E aqui, então, nós podemos ver a variação das notas ao longo dos bimestres. Só que tem uma questão, tá? Aqui as linhas, elas
estão representando os bimestres, né? E o ideal seria que as linhas representassem cada um dos alunos e que o eixo horizontal fosse os bimestres. Então, a gente vai aqui em cima, onde tem na aba Design do gráfico, eu vou em Alternar linha-coluna. Assim, a gente tem então os bimestres no eixo horizontal e os alunos na legenda, os alunos representados pelas linhas, tá bom? E aqui nós podemos ver pelas linhas as variações nas notas deles. Aqui no eixo vertical, eu vou editar ele para ficar um intervalo menor entre cada número, tá? Aqui o intervalo é 2, eu vou colocar 1. Assim nós conseguimos visualizar melhor as notas. Como não tem nenhuma nota maior que 10, eu posso colocar o limite máximo como 10. E, além disso, eu posso adicionar o título nos eixos, tá? Eu vou marcar aqui título dos eixos. E aqui eu posso, então, estar colocando o título. Neste aqui eu vou colocar notas. E neste eixo horizontal, eu vou colocar os bimestres. Bom, pessoal, eu posso fazer mais algumas modificações nesse gráfico. Um exemplo que eu posso estar utilizando aqui, uma forma, né, do layout, é com pontos, além das linhas. Eu vou alterar o tipo do gráfico e aqui eu seleciono esses aqui que tem pontos. Assim, fica mais fácil de visualizar, né, com os pontos. Além disso, não posso me esquecer do título desse meu gráfico, respondendo as perguntas o que, onde e quando. Vou colocar notas para os alunos da turma X, pode ser. Ou, melhor ainda, variação das notas de 6 alunos da turma X na escola Y e o ano 2022. Então, assim está pronto o meu gráfico de linhas. Como vocês podem perceber, ele traz uma variação ao longo do tempo. Esse é o caso ideal, né, de um gráfico de linhas, né, quando tem uma variação no tempo, certo?